Bom, boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Hoje o Ricardo está sem o parceiro, nosso irmão Cláudio, vai cantar a música do Padre Germano para preparar o nosso ambiente para a prece inicial. Embora o Cláudio não. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, para vencer o amor é imortal. Nosso SEAD é a verdade da luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso Deus, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso Deus, fonte de ternura e de amor. Amor. Obrigado, Ricardo. Vamos agora, meus irmãos, fazer a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado pelo nosso querido irmão Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E a mensagem diz assim: alegria cristã, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. São palavras de Jesus que estão em João, no capítulo 16, versículo 20. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes, como pessoas humanas não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava: na verdade vos digo, que vós chorareis e vós lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro, destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimento constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrenas, para que, de pântanos desprezados, nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois por tempo indeterminado. Atirado aos desvãos sombrios
da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas nas mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalho e sacrifício aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real, com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas de sublime certeza de que todas as dores são caminhos para o júbilo imortal. Aí a gente termina aqui, né? As dores são caminho para o júbilo, para a felicidade. Mas, poxa, como é que a gente vai imaginar que sofrer vai ser uma coisa boa? E aí, quando a gente parte do princípio de que nós estamos num planeta de provas e expiações para a gente aprender, para a gente melhorar, para a gente modificar os nossos valores, o sofrimento chega como uma ferramenta de resgate e de aprendizado. Por isso que Jesus falava sempre isso. Porque aquele que sofre, e sofre com resignação, e sofre com a certeza de que não é injustiçado, esse vai superar, e quando superar, vai ser um espírito feliz, como é mais ou menos a nossa mensagem. Todos nós passamos por dificuldade, mas a diferença é que a gente tem que passar pela dificuldade confiando na misericórdia de Deus, com a certeza de que a gente não está sendo castigado ou injustiçado por aquilo que estamos passando. Todos nós passamos aquilo que nós precisamos para essa caminhada de evolução. Vamos agora elevar, então, nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai, por esse dia abençoado que o Pai nos concedeu. Muitos de nós teve um dia dolorido, sofrido, preocupação, às vezes com enfermidade, mas Deus permitiu que o dia passasse, vencemos o dia junto com as dificuldades. E Deus oferece essa casa, esse ponto de luz, essa escola e esse pronto-socorro de almas, para nos acolher, para cuidar de cada um de nós, encarnados e desencarnados. Obrigado, Pai, por essas portas estarem abertas para nos acolher. Obrigado, Jesus, Mestre querido, Mestre amado, médico dos médicos, por estar conosco também nessa reunião. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor, dedicado companheiro há tantos anos. Que Deus os abençoe. Pedir a espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa inspirar, possa intuir, possa amparar o nosso querido irmão Fernando, que fará uso da palavra, para que ele traga a cada um de nós a mensagem que nós precisamos ouvir essa noite. E assim, Pai, agradecidos por esse momento na tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a reunião e mais uma vez, nosso muito obrigado ao nosso irmão Fernando por estar aqui conosco, dividindo um pouco do conhecimento e da experiência nessa caminhada tão difícil para todos nós, né, meu irmão? Prezados irmãos e irmãs, Jesus nos abençoe. É uma alegria estar de volta a esta casa. Estava comentando aí com as nossas irmãs que no ano passado, né, nós estivemos aqui, e é uma casa muito acolhedora e que na qual temos amigos, irmãos, pessoas que temos assim uma afetividade muito grande. Nós hoje trouxemos para a nossa reflexão o capítulo 16 do livro Nosso Lar. Um livro importantíssimo para todos nós, porque ele nos traz
um aprofundamento naquilo que Kardec deixou como base, mas que foi ampliado, foi complementado pelos ensinamentos de André Luiz na série do Mundo Espiritual, que é como se chama as obras de André Luiz no seu todo. Então, o Nosso Lar é o primeiro livro, e nós escolhemos o capítulo 16, que é o encontro de André Luiz com a sua mãe quando ele estava em Nosso Lar. Ele trouxe as suas inquietações. Ele não era espírita, era um homem bom, mas ele era cético. Durante a sua vida terrena, ele não teve oportunidade de conhecer o espiritismo, e ele trazia as suas dúvidas, as suas dificuldades de adaptação ao mundo espiritual. Nós trouxemos aqui um roteiro que eu ia distribuir, mas não tive possibilidade de xerocopiar, tive um dia difícil e tal, então eu trouxe a cola, né? Aí eu vou deixar a colinha com você, vou deixar ali com o nosso irmão, quando a gente terminar. Se vocês se interessarem, depois pede a ele que ele reproduz para vocês. Então, vou ler o item 1 do nosso roteiro, e logicamente que nós linkamos com diversas ideias. Isso é uma interpretação do capítulo. Então, vejamos, no item 1, nós colocamos o seguinte: André, orientado pela mãe, verifica o valor da perseverança, persistência, coragem e resignação. Porque esses valores espirituais contribuem para o nosso processo evolutivo. Tomemos Paulo de Tarso como exemplo. Após equívocos, o apóstolo ficou 6 anos no deserto, junto ao casal Prisca e Áquila, tecendo tapetes e outros artigos para caravanas de comerciantes. Desenvolveu a perseverança de aguardar o início da tarefa sem desanimar. Em seguida, não foi aceito pelos demais discípulos de Jesus. Manteve a persistência de provar que não era o mesmo homem. Pregando pelas cidades da época, teve a coragem para enfrentar açoites e zombarias. E no final da vida, antes de ser decapitado por Nero, teve a resignação de aceitar a vontade de Deus. Nós, aprendizes, podemos desenvolver alguma dessas qualidades. Então, meus irmãos, nos nossos comentários, a gente sempre gosta de linkar os nossos ensinamentos que nós relacionamos com o cotidiano. Entendo que a doutrina espírita vai ser vivenciada para ser aplicada no nosso cotidiano. Então, a gente vai fazer alguns relatos para vocês de coisas que nós vivenciamos na nossa casa espírita, no nosso dia a dia, para nosso entendimento. Então, alguns anos atrás, na nossa casa espírita, nós recebemos uma companheira que foi no atendimento fraterno e falou para a gente o seguinte: olha, eu sou espírita, mas eu perdi a fé em Deus. Eu não estou mais, estou de mal com Deus, com Jesus. Eu acho que tudo isso que é pregado eu não entendo. Pelo seguinte, eu sou médium, eu trabalho numa casa, e o que aconteceu? Minha neta tinha 15 anos. No dia da festa de 15 anos, ela morava numa comunidade. Mora, ela ainda está encarnada, mas naquele momento, né, ela morava porque a neta dela não mora mais, ela está no mundo espiritual. No dia da festa de 15 anos, que a gente estava se preparando, eu estava no terraço, a polícia entrou na comunidade e uma bala perdida pegou na minha neta caiu em cima da mesa, em cima do bolo de 15 anos. Acabou para mim. Eu não acredito mais em Deus, não acredito mais em Jesus, isso tudo é uma balela para mim. E aí, logicamente, com muita delicadeza, né, nós fomos tentando, porque a gente tem que respeitar a dor do outro. A gente não vai falar assim: você é espírita, você não vai... Quem somos nós? Se fosse um de nós, será que a gente iria conseguir, né, ter esse discernimento? Mas veja a página que o nosso irmão leu agora no início, né? Espiritismo não é para a gente fazer apologia de sofrimento, no sentido de, porque você tem que sofrer, tem que gostar de sofrer. Não é isso. Quando os nossos amigos espirituais nos falam de nós estarmos
entendendo o sofrimento, seria no sentido de saber conviver com ele e não de gostar dele. Né? É a questão de entender o mundo, como nosso irmão colocou, o mundo que nós vivemos ainda é um mundo conturbado e a pessoa que mora na comunidade, infelizmente, sofre esse processo, principalmente se é negra, era o caso dela. Aí ela disse que quando ela foi falar, né, com as pessoas que ocasionaram esse processo, o irmão policial, aí ele vai falar assim, a sua família é de traficante, a senhora guarda arma lá dentro, não, nada disso, né? A senhora guarda arma lá dentro, a sua filha namora traficante, ele inventou uma história que deixou ela mais revoltada do que ela já estava. Aí ela ficou naquela situação, aí nós falamos o seguinte, olha, por enquanto, o que nós podemos fazer é orar pela sua neta. Nós vamos orar por ela, vamos pedir aos amigos espirituais que a orientem para que ela possa se equilibrar. Aí ela fala assim, eu já vi que aqui não tem resposta nenhuma, e eu não vou mais querer saber de coisa nenhuma, eu vou largar o espiritismo, não acredito mais em Deus, extremamente revoltado. Aí ficou muito tempo sem aparecer. Aí um dia volta, aí vira para mim e fala assim, eu queria conversar com você. Aí eu falei, lá vem, né? Ela já deve estar mais revoltada ainda. Aí ela fala assim, olha, eu tive um sonho com a minha neta. A minha neta me pediu para que eu não fique tão revoltada, porque ela não está conseguindo se desprender do mundo material por causa da minha revolta, do meu ódio. E eu agora vou refazer o meu sentimento, não vou conseguir perdoar a pessoa de imediato, vou continuar a minha luta para que ele seja enquadrado pela justiça humana, mas sem ódio. Vou tentar entender o que Deus está querendo me dizer com isso. E a partir daquele momento, ela retornou à casa espírita que ela frequentava, voltou ao trabalho e conseguiu se equilibrar. A gente ia conseguir fazer isso? Não sei. Eu ia conseguir fazer isso? Não sei, mas é o que a gente tem que fazer. A gente tem o possível e o ideal. O ideal é a gente ter esse entendimento de imediato, né? Como também tivemos um companheiro na nossa casa, que ele relatou que o filho dele também foi atendido por uma bala perdida, foi atingido por uma bala perdida. Aí ele, tranquilo, entendeu, falou assim, não, o meu filho desencarnou, ele já estava com uma cabeça melhor, né? O garoto com 8 anos de idade. Aí ele estava lá, no sepultamento, chegou a imprensa. Aí a imprensa fala, o senhor, o que o senhor tem a falar? Você quer falar? Não, meu filho está bem, ele está com Deus. Aí o cara fala, isso aí não interessa, porque interessa acirrar, não sei o que e tal. Logicamente que a gente está fazendo aqui apologia contra a imprensa. Mas, um dia, né, nós vamos ter esse entendimento. Então, o que ocorreu entre a mãe de André Luiz e ele? Por que a gente está contando essa história para chegar no André Luiz? Pelo seguinte, porque o André Luiz, ele estava já acolhido em nosso lar, ele já estava atendido, ele foi retirado por Clarence daquele local que ele se encontrava, e ele ainda estava reclamando. Ele chegou para a mãe, quando a mãe o visitou, ele falou o seguinte, mamãe, eu estou muito triste, porque eu quero rever minha família, eu estou com saudade da minha esposa, eu quero rever meus filhos e tal. É lógico que, ao desencarnar, nós vamos ter realmente, num momento de perturbação, esses apegos, mas são coisas que nós temos que superar, e foi isso que a mãe da André Luiz começou a falar para ele. Que a família terrena é importante, mas quando nós desencarnamos, e principalmente quando nós nos habilitamos a trabalhar numa cidade como nosso lar, né, ou numa outra colônia qualquer, que nós já estamos conseguindo nos integrar numa equipe de trabalho, ele estava se preparando, ele não estava trabalhando ainda, mas ele já estava se preparando para tal, ele tinha intenção de fazê-lo. A primeira coisa é entender quem são meus irmãos, quem é minha mãe. Somos todos nós. Por isso que eu falei para vocês que aqui eu me sinto no meio de amigos. Eu conheço vocês há pouco tempo, mas temos amigos aqui, por quê? Porque é a afinidade espiritual que
existe, né? Entre nós somos co-irmãos, né? Então, esse entendimento é que nós temos que desenvolver e a gente tem que começar a parar de reclamar. E nós fizemos uma referência a Paulo de Tarso, porque nós sabemos da grande dificuldade que Paulo de Tarso teve para ele começar a trabalhar na pregação do Evangelho do Cristo. Então, inicialmente, ele estava totalmente equivocado, ele estava ali, ele foi o primeiro perseguidor dos cristãos, ele ocasionou, né, a primeira morte do mártir Estevão, São Estevão, considerado pela Igreja Católica. Essas informações estão no livro Paulo Estevão do Chico, né? E aí a gente fez aqui uma linkada com o capítulo. E em seguida ele sai, ele rompe o noivado com Abigail desencarna e ele começa a culpar o Cristo pelos seus sofrimentos. Ele fala, esse Jesus, esse carpinteiro, esse homem está sendo responsável pela minha desdita, pelo meu sofrimento. Eu vou até Damasco e vou matar o Ananias, que foi aquela pessoa que veio aqui e colocou essas coisas na cabeça da Abigail, né? Quando ele vai até Damasco, na estrada de Damasco, ele se depara com a condição espiritual de Jesus, né? Como governador espiritual do planeta, que o cega devido à luz que Jesus emana. E ele cai de joelhos e pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus fala para ele, entre em Damasco e aguarde. Aí passa-se um tempo e Ananias vem e o cura daquela cegueira temporária. E aí ele vai até Gamaliel, que era o seu orientador, e pergunta para ele, como é que eu faço para começar a mudar os meus procedimentos? Aí Gamaliel fala, antes de fazê-lo, você precisa estar em silêncio, estar em recolhimento. Você precisa estar recolhido. Então, quando eu cheguei aqui hoje, eu não estou fazendo apologia das minhas atitudes não, tá, gente? Eu sou meio perturbado. Aí, se eu ficasse no bazar, na livraria, quando for na parede, eu não ia falar nada. Aí eu falei que é melhor ficar quietinho e ler meu livro para não me desconcentrar. Se eu fosse igual o Rubem, eu podia ficar circulando, mas não é o caso. Então, eu falei, eu vou ficar quietinho aqui, tomar minha água, ficar lendo meu livrinho, porque senão na hora que eu for falar, eu vou esquecer tudo, mesmo com roteiro. Então, é isso, essa coisa. Antes da gente começar um trabalho espírita, né? Claro que cada caso é um caso, tem pessoas que conseguem, né? Eu não consigo ainda. Então, é preciso que a gente se recolha. Então, por exemplo, chegou na casa, vai fazer um trabalho específico de passe, trabalho mediúnico, a gente precisa de recolhimento, precisa ficar em prece, a gente precisa ter um dia tranquilo. Por exemplo, eu estava falando com o nosso irmão, eu moro em Jacarepaguá. Daqui para Jacarepaguá, o trânsito é meio estranho. Eu podia chegar aqui atrás, eu saí de casa mais cedo hoje, né? Aí cheguei aqui cedo e tal, e fiquei esse período fazendo minhas reflexões. Então, podia chegar em cima da hora, mas eu falei, não, melhor sair cedo para fazer esse regime. Logicamente, também que agora eu estou aposentado, agora eu posso fazer isso, né? Quando eu estava trabalhando, eu não podia, mas agora que a gente está aposentado, já dá para fazer. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Então, o nosso irmão Saulo de Tarso, na época, ele foi para o deserto, ficou junto de um casal cristão e se recolheu, refletiu e depois ele começou a trabalhar. Quando nós entramos na doutrina, também a gente tem aquela fase do entusiasmo, que a gente fica deslumbrado, a gente quer sair pregando e falando para as pessoas que nós somos espíritas, mas nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes aquele entusiasmo inicial desaparece. Teve alguns anos atrás, já um tempinho atrás, quando eu comecei lá na nossa casa espírita, que nós frequentamos, que é a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, ali perto da Casa de Jesus, e perto daqui também, né? É uma localidade. Então, eu conheci alguns jovens promissores na mocidade, né? Eu comecei na mocidade. Alguns jovens promissores.
Pessoas que tal, falavam muito bem, tal, daqui a pouco sumiu todo mundo, só fiquei eu. Eu e uns 2 ou 3 lá. O resto desapareceu, porque a pessoa está num momento de entusiasmo, mas não é refletido, não é pensado, não é tocado pela fé raciocinada. Então, Paulo ficou 6 anos no deserto, se preparou e depois ele começou a encontrar com as dificuldades. Vejam que mesmo entre os discípulos de Jesus, haviam dificuldades, haviam conflitos. Né? Eu sei que aqui na casa de vocês não tem isso, mas lá na nossa casa o pessoal é meio complicado. De vez em quando tem um lá que a gente não gosta, umas briguinhas e tal. Só quem trabalha com Jesus que não tem esse problema, porque lá na minha casa tem. Aqui também não deve ter, né? O pessoal que está muito evoluído e tal, mas lá tem. Lá de vez em quando dá uns probleminha e tal. Aí tem uma gente que fala assim, vou sair do centro. Como é que o fulano de tal, que é diretor da casa, faz o negócio dele? Aí eu falo assim, você está trabalhando para o diretor ou para Jesus? A gente não está trabalhando para a diretoria, está trabalhando para Jesus. Então, se a gente trabalha para Jesus, nós temos que compreender o outro, com as suas dificuldades, e não querer cobrar do outro santidade que nós não temos ainda. Então, Paulo de Tarso, ele fez esse processo, começou a ter as suas oportunidades, começou a fazer a pregação, e de acordo com os historiadores não espíritas, o cristianismo somente se ampliou por causa de Paulo de Tarso. Se não fosse por ele, o cristianismo ia desaparecer. Seria mais uma seita judaica. Não teria esse caráter de universalidade que o cristianismo tomou em seguida. Então vejam a importância de nós nos prepararmos para as tarefas. Vamos lá, continuando aqui no item 2. Então aí a gente já viu aqui que o André estava reclamando, né? Aí eu coloquei aqui no item 2. Por isso, a mãe alerta André que espírito elevado não se restringe a visões celestiais, gozando da paz eterna. Mais evolução, mais responsabilidade. Ela deixa claro que grande parcela da humanidade permanece presa à crosta, egoisticamente agarrada ao lar terreno e aos apegos materiais. O espírito esclarecido desapega-se e seu trabalho é descer as furnas umbralinas para amparar os necessitados. A felicidade do justo é atender os pecadores. Então, o espírito elevado, para ele não existe negócio, descansou, né? Que era aquela ideia que se tinha anteriormente, que você descansava, ficava lá cantando para Deus, adorando o Senhor, né? Com todo respeito aos companheiros que pensam assim, e a gente também está querendo dizer que o espiritismo é melhor do que as outras religiões, mas é uma visão baseada em fé raciocinada. Então não tem essa história. Imagina você ficar eternamente, e até porque os nossos irmãos das religiões tradicionais não creem em reencarnação, então você fica a eternidade toda cantando, até o meu amigo aqui ia chegar um ponto que ele não ia aguentar mais, de ficar só cantando o tempo todo, né? A gente teria que fazer outras coisas, né? Então o espírito evoluído, o espírito elevado, o espírito que tem uma compreensão da vida terrena de forma mais ampla, ele vai até o que erra e tenta resgatá-lo, né? Tenta retirá-lo daquela situação. E quanto mais nós temos conhecimento, mais teremos responsabilidade. Então, uma coisa que a gente também tem que desconstruir é que muitos de nós imaginamos que eu estou sofrendo essa encarnação, na outra vai estar tudo bem, eu vou ter dinheiro. Né? Não é bem assim, não. Às vezes, você está se preparando para os grandes testemunhos que virão, né? Para as grandes dificuldades que virão. Às vezes você passa uma reencarnação relativamente tranquila e no futuro você vai encontrar aqueles seus desafetos, aquelas pessoas que realmente vão não te perdoar ou não ter, ou enfim, que vão ter situações de conflito com você e você está se preparando nessa para isso. E, logicamente, o que eu falo para vocês, né? A gente tem que ficar com medo? Não tem que ter medo. Por quê? Porque existem os atenuantes. Quais são os atenuantes? A partir do momento que você trabalha no bem,
A partir do momento que você procura fazer algo em prol do teu semelhante, as situações acontecem, mas você consegue administrá-las melhor, porque você vai estar mais preparado, você vai estar mais tranquilo, né? Então, por exemplo, outro dia lá onde eu moro, eu tenho um animal, um petzinho, né? Aquele linguiça, e aí a gente tem sempre aquele pessoal que não gosta de cachorro, né? No local. Tem uns que gostam, outros não gostam, tá? Aí eu saía com ele, com o Boris, né? Com meu cachorrinho. E aí uma pessoa, eu tava passando, ele é meio agitadinho, late muito, tá? Fica agitado. A pessoa simplesmente jogou água em cima de mim. Aí eu, né? Não consegui não pensar. Mas eu falei assim, também não respondi. Aí eu fiquei na minha, falei assim, sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou carregar o cachorro no colo e vou evitar que ele lata muito para não ficar toda hora se repetindo, que pode haver algum problema da pessoa me pegar num dia que eu não estou muito bem, né? Que geralmente é o que acontece, e aí eu vou falar coisa que eu não devo. Aí eu agora pego ele no colo e levo lá fora e tal, e a gente vai administrando. Uma coisa banal que podia se transformar numa coisa complicada. Aí, nesse meio tempo, eu descobri quem é a pessoa, porque aí a gente começou a ver. Aí minha mulher vira e fala assim, ó, esse daí é miliciano, ele tem arma em casa. Se você falasse alguma coisa, essa hora tu estava morto. Agora imagina, eu colocar minha vida em risco por causa de uma pequena momento de vigilância. Então, essas situações que nós vamos aprendendo a controlar, e logicamente que a gente não é espírito esclarecido, mas a gente tem que ir podando, tem que ir removendo as nossas arestas, né? Então, foi isso que a mãe de André Luiz alertou a ele, que ele precisava entender que ele tinha que parar de reclamar da vida e trabalhar. E é o que nós temos que fazer, a gente tem que trabalhar mais e reclamar menos. Porque, às vezes, os nossos irmãos nos convidam para alguma tarefa, né? E a gente fala, ah, não, eu já estou com muita coisa para fazer, não dá, não tenho tempo, não sei o quê. Blá, blá. Não, a gente tem que estar pronto para fazer isso, né? Eu tenho uma situação, uma vez eu fui numa casa em Costa Barros, agora até não tenho ido mais por causa do problema da violência lá. Aí a minha esposa, olha, cuidado, não sei o que e tal. Lá é muito perigoso. Realmente na boca do lobo, vamos dizer assim. Aí eu tô entrando lá, daqui a pouco você vê aquele pim! Aí a bala passou assim, eu já levou um tiro na cabeça, né? Aí a presidente olhou assim pra mim, olha, é melhor você entrar, hein? Aí a gente foi entrando e a bala ficou lá. Quer dizer, se eu fosse outra, eu ia falar, não vem mais aqui. Mas eu falei assim, olha, eu vou. Entendeu? Aí agora ela mesmo fala assim, olha, não dá mais para fazer aquela reunião aqui, porque está muito complicado. Mas enquanto ela me convidou, e se ela me convidar de novo, eu irei. Não porque eu estou achando que eu sou missionário, mas que eu não posso me eximir do trabalho. Igual lá na casa que a gente frequenta, que eu já comentei com meu irmão, que é na faixa de Gaza, aqui em Benfica. Aí um dia desse, eu estava saindo, aí tava fechando a porta da casa. Aí tô vendo aquele negócio de laser vermelho, veio aqui e aqui. E eu tô fechando o centro. Aí eu entreguei a alma dele e falei assim, olha senhor, seja feita a sua vontade. Se tá na hora... Aí eu fechei, aí veio esse dele, não corre. Que se você correr, meu amigo, já era. Aí eu fechei, fui andando, daqui a pouco apagou, acabou. Aí eu vou deixar de ir no centro por causa disso? A gente teve que fechar uma reunião porque o pessoal está com medo de ir no centro. Tudo bem, mas a gente não pode ceder ao medo. Nós temos que entender que o sofrimento é o contexto do mundo que nós vivemos. Nós ainda estamos num mundo de transição, no mundo de provas e expiações em que os desafios estão presentes. Então, indo para o item 3. Vendo o exemplo do pai de André Luiz... Vendo o exemplo do pai de André, gostaríamos de refletir acerca do verniz social. Existem pessoas que defendem os valores imutáveis da família tradicional, sustentáculo da estabilidade social. Preconceituosos condenam prostitutas, homossexuais, religiões afro-brasileiras
e todos aqueles que pensam diferente. São educados, simpáticos e agradáveis, desde que nada os contrarie. Ao desencarnarem, caem as máscaras. Verdadeiros doentes da alma refugiam-se em regiões trevosas, cercados por comparsas. Quando poderosos na terra, organizam-se em falanges de pseudo-sábios para influenciar e fascinar encarnados e vigilantes. Nesse momento de transição, estejamos alerta para os mantenedores do verniz social que ocultam-se principalmente nos templos religiosos, agindo como falsos cristãos. Por que eu falei no pai de André Luiz? Porque o nosso irmão Laerte, que era o pai de André Luiz, ele estava numa região umbralina, cercado por duas moças que tinham sido suas namoradas quando ele estava encarnado. E aí a mãe do André Luiz está falando com ele que ela está se preparando para retirar daquela região e reencarnar como esposa dele novamente, tendo aquelas duas mulheres como filhas, que será, logicamente, uma situação difícil. Provavelmente a nossa irmã já está reencarnada, está aí com dificuldade, né? Mas ela se propôs a fazer isso, quer dizer, então ela mostrou para o André Luiz que quando nós temos compreensão, nós temos mais responsabilidade, e ela estava se propondo a fazer isso. Ela podia escolher aquela coisa light, né? Ah, já trabalhei muito e tal, vou reencarnar lá em Ipanema, perto da praia. Não, vamos reencarnar num local em que a gente possa ajudar as pessoas. Pode ser até em Ipanema, mas tem que ser uma situação em que você ajude o outro, em que você se coloca contra o outro. E aí a gente vai compartilhar com vocês uma situação que nós vivenciamos também na nossa casa, que a gente não está querendo colocar a nossa casa como assim, padrão de coisa nenhuma, tá? Mas o que aconteceu? Chegou um companheiro na nossa casa que, honestamente, chegou para mim e falou assim, olha, eu sou gay e eu gostaria de ser médium. Aí algumas pessoas falaram assim, médium gay? Não pode ter médium gay. Aí eu e o outro rapaz falaram, por que não? Ah, porque não sei o que essa mãe moral da falando, não tem nada a ver. Se ele tem uma conduta ética, se ele vai chegar aqui e é gay e vai ficar tranquilão e tal, o que é tranquilão? Não vai chegar espalhafatoso, não vai chegar falando palavrão, não vai chegar, né? Aquela igual nós procuramos fazer, né? Por que não? Mas nós sofremos uma resistência de algumas pessoas que não queriam nem tomar passe com ele. Eu não vou tomar passe com esse aí, eu não vou tomar passe. Porque ele deve estar mal influenciado. Entendeu? Então, olha só, é isso que eu falei aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. É o verniz social, ó. Existem pessoas que defendem valores imutáveis, preconceituosos, condenam prostitutas, homossexuais, religiões afro-brasileiras. Né? Quer dizer, então, aí também é aquela história. E eu já falei isso, gente, uma ocasião, eu falei assim, existe o baixo espiritismo e o espiritismo, não existe isso. Na época, eu estava começando e era meio mais ignorante do que sou hoje. Então, a gente achava assim, Umbanda e Candomblé é baixo espiritismo. Né? E não é. É a mesma coisa. Nós temos um amigo nosso, que até o Rubem conhece, que é o Alexandre Pereira, que ele faz parte do Departamento de Relações Exteriores do CERJ. E ele participa de caminhadas contra a intolerância religiosa. Então, o mundo caminha para isso. Ele vai estar aqui na semana que vem. Ah, é ótimo. Aí o que acontece? Quando o Leonderino nos fala que o espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões, é que no futuro, no mundo de regeneração, vai acabar a intolerância religiosa. Nós vamos nos respeitar um ou outro. Não vai haver, a minha religião é melhor do que a tua, eu estou com Deus, você não está, você está errado, você é ignorante. Não tem mais essa história, né? Todos nós vamos aprender juntos, vamos compartilhar conhecimentos, vamos compartilhar situações de pontos de contato entre as nossas religiões. O que não significa que nós vamos entrar no ecumenismo. Não é isso. O ecumenismo é o quê? Você pegar
elementos de outras religiões e colocar dentro da casa espírita. Não é isso. Nós vamos continuar com a mesma metodologia que nós adotamos, mas vamos respeitar o outro, não achando que a gente é melhor do que ninguém, que a gente sabe mais, que nós temos mais conhecimento, e colocar preconceito quando a pessoa tem problemas. Então, tivemos também uma outra situação na nossa casa há um tempo, que o pai de um menino, que na época tinha evangelização lá na nossa casa, veio para mim falar assim: olha, eu queria muito falar com você, que eu estou com um problema gravíssimo na minha casa. Aí eu fui lá para o atendimento fraterno e falei assim: olha, meu filho quer casar com uma garota de programa. Aí eu falei assim: bom, mas quais são as condições? Não, é porque ela está enganando meu filho, que ela está dizendo que quer largar essa vida para casar com ele, mas eu sei que não sei o que, não sei o que. Eu falei assim: vem cá, e aí, o que ele está dizendo? Ah, não, ele falou que confia nela. Então, se ele que conhece a menina está falando que confia na menina, por que você está condenando ele? Será que, vamos dizer assim, ele não está fadado, não está sendo convidado pela espiritualidade a ajudar essa moça? Ah, mas ela está enganando ele. Meu amigo, vamos arriscar? Vamos dar um voto de confiança para a moça? Aí, ele acabou que o filho dele falou assim: ó, seguinte, ou o senhor aceita ou eu vou sair de casa. Aí ele cedeu, né? Falou assim: ah, eu já sei que vai dar. Eu estava torcendo contra o pai do rapaz. Aí eu fui no casamento, a menina, excelente mãe, excelente esposa, e estão juntos até hoje, né? Então, olha aí o preconceito. Então, a gente já vai logo achando que aquela dali não tem jeito, é prostituta, é não sei o que, tá fora. O que nós fizemos nas outras encarnações? Será que nós também não erramos? Será que nós também não transigimos, não enganamos o Cristo? Não é? Uma ocasião, eu tive um sonho, né? Esse negócio de sonho a gente tem que ficar meio, né, atento. Mas como foi uma coisa que foi se repetindo, eu creio que tem algum tipo de validade. Eu me via fazendo uma palestra na casa espírita que eu frequento, e lá tem esse tipo assim, né? Essa mesa assim e tal. E eu estava lá falando, fazendo a palestra. Aí vi as pessoas da casa. De repente, eu me via vestido de padre, essa mesa era um púlpito, e o pessoal da casa, todo mundo com aquela roupa de século XVIII, século XIX e tal, com outra aparência, mas eu sabia que era aquela pessoa. Eu falei: aquela ali é fulana, fulana, fulana. Aí eu tô lá falando e tal, aí daqui a pouco eu olho para o lado e vejo um grupo de espíritos, menos escolares, falando assim: você nos traiu, porque você não era dessa religião aí, você também não era bonzinho, não. Você era afinado conosco, olha aí. Aí eu vou ficar falando lá do pastor evangélico que faz isso, faz aquilo, não posso. Se eu já fiz, se eu já errei, eu tenho que ter conhecimento, que hoje eu estou procurando ser melhor, mas não tenho direito de julgar ninguém. Eu tenho que ter cuidado no meu julgamento. Quando a gente fala não julgar, não é questão de que você vai aceitar o mal, mas é questão de você ser misericordioso com aquele que erra. Né? De você não usar de terminologia pejorativa para rotular o outro, né? Porque, esse aí está perdido, não tem jeito, é isso, é aquilo, aquilo outro. Então, essa situação do nosso irmão lá que é gay foi um problema delicado que a gente teve que administrar, e muita gente falou assim: eu não vou tomar passe com ele, porque ele é gay. E ele falou que era gay, ele podia não ter falado nada, né? Mas ele chegou e falou: olha, eu sou gay e tal, não sei o quê, quero ser médico, quero trabalhar. Graças a Deus está lá até hoje conosco. E não estou querendo dizer que a minha casa é melhor que a casa de ninguém, não, tá, gente? Só estou contando para vocês aqui, falando em relação ao preconceito. Então, item 4. Neste capítulo, fica claro também a influência nefasta da promiscuidade. Laerte, que é o pai de André Luiz, cercado por 2 ex-amantes, não consegue a sintonia com a esposa. Anotamos mais uma vez os mecanismos da intercessão. Laerte, com muito menos mérito que André, quase foi tocado por Clarencio, que desejava levá-lo ao ministério da regeneração. Como era candeia sem óleo e sem pavio, a intercessão foi inútil. Indiferente e revoltado, julgava-se injustiçado. Embalado pelas falácias da religião tradicional, considerava-se quite com a lei divina porque adotara
o fora da caridade não há salvação. Os bons espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio, aguardando pacientemente o despertar do arrependimento sincero, que pode levar séculos para surgir. Deus ajuda a quem se ajuda. As reencarnações compulsórias são recursos extremos diante dos graves processos de rebeldia moral, na qual o espírito agrava sua condição. Bom, então, aqui é o seguinte, né? Então, a gente fica claro aqui que o Laerte, ele estava sendo sensibilizado pelas mães do André Luiz, mas ele não estava conseguindo, né, entrar em sintonia com os bons espíritos. Por quê? Porque ele ainda vibrava na condição, ele ainda estava compreendendo a condição do fora da igreja nossa salvação. E quando a gente fala isso, isso é para espírita também. Porque a gente pensa que só os outros, que as outras religiões, a gente também tem. Lá na nossa casa espírita, alguns anos atrás também, assim que eu entrei na casa, tinha uma moça, que na época era da mediunidade, que eu cheguei, ela falou assim, olha, meu amigo, eu era jovem, né? Estava entrando na mocidade. Eu entendo muito de mediunidade porque eu já trabalho aqui há muito tempo. Aí eu já falei assim, ó, quem fala que sabe, não sabe. Porque quando você fica exaltando e falando que sabe muito, não sabe nada, mas eu fiquei na minha, né? Aí ela falou assim, olha, e tem mais, eu vou te falar um negócio. Eu que sustento o trabalho mediúnico desta casa. Que essa casa é péssima, e aí começou a falar mal de todo mundo. Aí eu já fiquei de pé atrás, né? Aí tá bom. Aí passou um tempo, daqui a pouco ela vira lá pro presidente da casa e fala assim, olha, eu vou receber agora o Dr. Fritz e vou fazer um trabalho de cura aqui na casa. Com todo respeito, a gente não tem nada com o trabalho de cura. Mas a gente tem que ver quem é o médium, né? Qual é a atitude do médium. Aí eu era sempre meio metidinho, né? Aí eu cheguei pro presidente e falei assim, olha, se o senhor deixar esse trabalho acontecer, o senhor não conte mais comigo, eu vou sair da casa. Porque essa nossa irmã não está bem. Aí ela ficou sabendo da história, aí quando ela saiu, falou assim, olha, se eu encontrar esse Fernando na rua aí, eu vou dar um tapa na cara dele que ele está atrapalhando a minha mediunidade. Aí tu vê como ela estava bem... O mentor era bem tranquilo, né? Tranquilão ele. Aí fundou uma casa, tal, não sei o quê. Final da história. Não é mais espírita atualmente. Porque aconteceram alguns problemas com ela. Aí ela falou assim, como é que eu, médium, vou passar por isso? Eu não tinha que passar por isso. O meu guia tinha que tirar todos os problemas do meu caminho. Não é assim. Então, para vocês vejam que essa questão de fora da igreja na salvação é o quê? É você entender, você achar que pelo simples fato de você estar na casa espírita, que você está kit com tudo, é céu de brigadeiro, que você não vai ter problema, que vai estar tudo certo, né? Que é tranquilão. Não é, né? Os nossos desafios, as nossas dificuldades, elas terão que acontecer. Mas, como eu já falei para vocês, terão os atenuantes. Né? Se nós estamos inseridos no trabalho, nós vamos administrar o nosso sofrimento, as nossas dificuldades de uma maneira que nós vamos conseguir adquirir, se não totalmente, mas parcialmente, persistência, coragem, perseverança, não é? E a gente tem aí essas situações a serem administradas. Caso contrário, se a gente fizer igual essa nossa irmã, que acha que é médico, que já está no top, que médio é privilegiado, a gente sabe que não. Geralmente o médio é o mais endividado, né? Está lá no livro Tormentos da Obsessão. A mediunidade não é privilégio. A mediunidade é uma fenomenologia natural que dá oportunidade àquele que erra de retificar os seus erros trabalhando e não sofrendo, né? E tem a fala também da Ivone Pereira, que ela fala, a casa espírita é o último reduto dos criminosos. Então, e principalmente quem está em diretoria de centro espírita é criminoso, né? Então, já sabe. Então, a Ivone mandou o recado, né? Então, a gente já sabe que a gente é criminoso mesmo. Então, a gente está com essas atividades para a gente ir resgatando homeopaticamente. Então, continuando aqui. O item 5. Vemos a abnegação de Luísa, irmã de André,
desencarnada quando ele era pequeno. Num gesto de sublime renúncia, reencarnou entre familiares necessitados. Geralmente imaginamos que espíritos regenerados reencarnem para cumprirem tarefas relevantes na crosta. Política, ciência, arte são as áreas que consideramos destinadas a eles, nem sempre. Cremos que a maioria são anônimos, cumprindo tarefas desconhecidas como Luísa. Vimos esta semana um aposentado que confecciona brinquedos e os distribui entre crianças pobres. Pela fala, caracteriza-se um espírito regenerado. Por isso, não podemos perder a fé nas pessoas. É que o mal anda de tamanco e o bem de pantufas. Então, o que acontece? A Luísa era a irmã de André Luiz, que está nesse capítulo também. A mãe dele, o André Luiz, vai conversando com ele, vai relatando, fala sobre a necessidade dele ter um outro olhar, de não ficar reclamando, de se preparar para o trabalho, de compreender que a saudade é natural, mas que tem que ser sublimada, que a família é universal. Aí depois fala sobre o Laércio, o marido dela, que ela vai, né, pretende resgatá-lo e pretende ser novamente esposa dele, e fala da Luísa também. Luísa é uma irmã de André Luiz, que ela desencarnou quando ele era pequeno e já estava reencarnada num outro grupo de familiares necessitados para ajudar aqueles companheiros. E aí a gente também tem que entender o seguinte, e foi essa nossa reflexão aqui. Quando a gente fala em mundo de regeneração, a gente pensa assim, então vai vir o André Luiz que vai ser ministro da saúde. Vai vir um fulano de tal que vai ser isso, vai ser aquilo. Não necessariamente. Não é? Os espíritos regenerados, eles virão e muitos deles vão cumprir tarefas desconhecidas e anônimas. Então, aí nós vimos na televisão, né? Eu botei essa semana porque foi quando eu escrevi isso aqui, mas tem algumas semanas que eu vi numa reportagem um companheiro aposentado numa cidade do interior que estava ali confeccionando brinquedo, era artesão, e estava confeccionando brinquedo para as crianças carentes. Então ele fazia de material reciclado, pegava no lixo, metal, tal, ia fazendo ali os brinquedinhos, dando para as crianças brincar gratuitamente. E pela fala dele, quando ele falou de amor, quando ele falou de carinho pela criança, notava-se que se não era um espírito regenerado, já estava a caminho da regeneração. Então a gente tem que ter esse entendimento de que o espírito regenerado não vem ser importante. A gente sabe que provavelmente o Emmanuel já está reencarnado, e aí algumas pessoas ficam procurando, ele vai ser presidente da FEB, ele vai fazer não sei o quê. Não necessariamente, ele às vezes veio. A gente vê, por exemplo, vocês conhecem esse livro, que tem há 2000 anos que ele foi Publio Lentulus. Na sequência, 50 anos depois, ele foi Nestório, que era um escravo que foi morto, foi sacrificado em Roma, totalmente anônimo. Né? E o Padre Germano também, né, que foi uma das reencarnações dele, e também anônimo. Quer dizer, então, essas situações, o Padre Germano está em renúncia, né? Essas situações, nós temos que entender que os regenerados já estão aí, né? Já estão nesse caminho aí, e a gente está vendo, por exemplo, que aquele programa que tem lá do Luciano Huck, né, o Pequenos Gênios, a gente não está falando que aquelas crianças vão regenerar, mas você vê que o intelecto está bem elevado. E não é pouquinha, não. Tem muita criança já top, que algumas podem ser regeneradas, outras não, que a gente sabe que nem sempre a inteligência está direto com a moral, né, ligada à moral, mas vão, de repente, fazer alguns trabalhos. Vocês vejam, por exemplo, que teve um grupo de estudantes de Nilópolis, numa escola pública, que ganhou aí um prêmio aí na NASA, um negócio de matemática, não sei o quê, entendeu? Então, quer dizer, o mundo vai começar a mudar por aí, né? É dessa maneira que as mudanças vão acontecer. Porque a gente fala muito mal do jovem, e porque o jovem é isso, o jovem é aquilo, mas não são todos, né? Existe, né, um grupo de companheiros que já estão se propondo a pensar um mundo melhor, a pensar um mundo mais tranquilo, um mundo mais elevado. Quanto tempo que eu tenho ainda, meu amigo? Por favor. Já terminou. Então, pessoal,
Então, olha só, eu vou terminar aqui, então, lendo aqui para vocês, é uma passagem do Evangelho que está no capítulo 17, os bons espíritas. E aí a gente finaliza com essa passagem. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos, quer dizer, do homem de bem, né, que foi o item anterior, que caracteriza o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da do Cristo, facultando fé inabalável esclarecidas que duvidam ou vacilam. Concluindo o nosso comentário de hoje, meus irmãos, é o seguinte, né? Há quanto tempo que Jesus espera por nós? Há quanto tempo que a gente ouve falar de Jesus? Né? Há quanto tempo que nós estamos nos comprometendo a sermos melhores? Tem muito tempo, né? E muitos de nós, como eu falei para vocês, já fomos líderes religiosos de outros segmentos e erramos, falhamos, né? E a gente agora está tendo novamente uma oportunidade de nos refazermos, de seguirmos efetivamente a Jesus. Não percamos essa oportunidade. Vamos valorizar as pessoas que nós amamos, a casa que nós tivemos oportunidade de conhecer. Vamos entender que toda casa espírita é a nossa casa. Não é, eu sou daqui dessa casa, não quero saber. Não. Nós somos família universal. Eu sou daqui, sou da casa de Jesus, sou do Bezerra, né? Se algum dia eu tiver algum problema lá na nossa casa, vou falar para ele, dá para eu ficar aqui frequentando, tal, não sei o quê, entendeu? Então esse intercâmbio, esse entendimento, ele tem que se fazer. Muito obrigado pela paciência de vocês. Até uma próxima oportunidade. Eu só falei para ele que eu vou ter que sair daqui a pouco, rápido, porque a minha mãe tem 98 anos, enquanto eu não chego, ela não lanche, não faz nada. Então eu vou ter que daqui a pouco sair. Muito obrigado, meu irmão. Vamos passar então agora para a segunda parte, que são os passos. E os nossos irmãos que estão assistindo, vão assistir o nosso vídeo. Que a paz de Deus continue amparando os lares e os corações.